Diz assim, então, o texto dessa noite, Evangelho de João, capítulo 11, verso 47 em diante. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Até aqui, meus irmãos, o nosso texto. Queridos, nós estamos vendo aqui, o texto vai nos narrar a reação que a liderança judaica teve diante dos milagres de Jesus e, mais precisamente, do milagre que nós acabamos de ver na semana passada, nos versículos anteriores à ressurreição de Lázaro. Os irmãos devem se lembrar que, ao final do texto, nós encontramos ali, naquela ocasião, dois grupos distintos. Alguns que, presenciando o milagre ou o grande sinal que Jesus fez de ressuscitar Lázaro, creram em Jesus. Outros, por sua vez, saíram dali e foram diretamente buscar os fariseus e os sacerdotes para comunicar a eles o que havia acontecido ali na aldeia de Betânia. De fato, irmãos, era um grande sinal. Como eu preguei aqui para os irmãos na semana passada, Lázaro estava há 4 dias morto e já cheirando mal naquele túmulo, e Jesus, diante do túmulo, dá uma ordem, aquele homem sai, como se nada tivesse acontecido. As pessoas ficam espantadas, João não procura focar nesses detalhes. É interessante nós vermos isso, João não está preocupado aqui na repercussão dessa ressurreição no sentido de questionamentos, mas ele tem o objetivo de mostrar dois grupos, os que creem e os que não creem. E a pergunta que fica já aqui no início é: a qual desses dois grupos você pertenceria? Diante de um sinal como esse, de que lado você estaria? Você ficaria com aqueles que creram, se maravilharam ali, creram, ou você tomaria parte com aqueles que, observando um sinal magnífico como esse, ainda assim endureceram o coração e foram contar para os religiosos, pedindo de uma certa forma ações da parte destes com relação a Jesus. E o que nós estamos olhando aqui agora, a partir desses versos, irmãos, que nós lemos, fechando aqui o capítulo, é nós observarmos a reação dessa liderança religiosa diante do milagre de Jesus e as suas consequências. O que eles fazem aqui? É claro isso no texto, eles procuram, a partir daqui, eles planejam o assassinato de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele se inicia aqui mostrando a iniciativa
dos sacerdotes e fariseus diante desses fatos apresentados aqui. João no texto aqui, ele coloca uma conjunção, ele apresenta esse então, que é um ponto de ligação com aquilo que acabou de ser dito nos versos anteriores, no verso 45 e 46. Diante desses fatos, diante dessas coisas, diante daquele relato apresentado aos fariseus, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Os irmãos devem se lembrar, o sinédrio era o supremo concílio dos judeus. Todas as leis, toda a parte civil, religiosa também, inclusive, era dirigida pelo sinédrio. Compunha-se ali o sinédrio de 71 membros. O sumo sacerdote mais 70 anciãos ou líderes. E diz o texto, então, que quando essas testemunhas saem de Betânia e comunicam a esses sacerdotes, esses principais sacerdotes aqui, esses homens que recebem essa informação, eles se reúnem e eles procuram, então, seguir com um plano. A iniciativa é reunir o sinédrio até eles, convocar uma reunião para que eles pudessem, então, definir o que fazer diante de tantos milagres que Jesus vinha fazendo. A popularidade de Jesus estava crescendo e eles precisavam fazer alguma coisa. Eles precisavam tomar alguma atitude. E nessa reunião aqui do Sinédrio, eles param exatamente para fazer isso. Eles percebem que as coisas estão saindo um pouco do controle deles. Eles já não conseguem mais contornar aquela situação, uma vez que Jesus fazia muitos milagres. João narrou só 7 aqui. Mas são muitos milagres que nós podemos encontrar nos evangelhos. E esses homens, então, ao ouvirem essa notícia, esse testemunho de que um morto foi ressuscitado há 4 dias já sepultado, eles são tomados que uma espécie de desespero. E eles percebem, olha, a coisa está fugindo do nosso controle, como se eles tivessem controle de alguma coisa, né? Mas eles costumavam manipular, de certa forma, o povo. E eles dizem, olha, nós precisamos fazer algo. Nós não conseguimos mais controlar essa situação. E, então, eles convocam o sinédrio, reúnem ali esses líderes e eles fazem essa reunião de emergência para traçar os rumos agora a partir desse relato, para saber o que vão fazer diante dessa notícia tão impactante que chegou até os seus ouvidos. O texto vai prosseguir nos mostrando aí, meus irmãos, que o sinédrio ele se reúne e eles então começam a conjecturar ali entre eles, conversar entre eles, dizendo, olha, se nós deixarmos a coisa continuar do jeito que está, o resultado será todo Israel se converterá a Jesus. A multidão vai se converter a Jesus. Quando essa notícia aqui da ressurreição de Lázaro se espalhar pela terra de Israel, nós não teremos mais como controlar essa situação. Então nós precisamos agir rápido e agir de forma forte e eficaz. Eles dizem, olha, se nós continuarmos sem fazer nada, simplesmente observando o que está se passando aí, algumas coisas vão acontecer que irão nos prejudicar. Isso mostra a crescente popularidade de Jesus e a preocupação com isso, né? E enquanto eles definham, enquanto a popularidade deles cai, a de Jesus só aumenta. E eles percebem algo, eles dizem, olha, se isso continuar assim, nós vamos perder o nosso posto. Virão os romanos vão chegar, e eles não apenas tomarão o nosso lugar,
mas como também toda a nação. Havia no coração desses homens, ou na mente dessas pessoas aqui, uma preocupação de Roma tomar medidas terríveis, medidas contra eles. Que medidas seriam essas? De fato, tirá-los do poder. Nós devemos lembrar que o Império Romano comandava todas as coisas, mas tinha dado a essa classe sacerdotal, política e religiosa, também assim de Jerusalém, o poder para controlar a cidade. Tinham lá as suas posições, desfrutavam de alguns privilégios, e Roma dava bons privilégios. Mas tudo isso poderia acabar imediatamente. Bastava acontecer uma rebelião na nação e Roma entender que estava existindo uma insurgência ali contra o império e botava-se tudo a perder. Então, esses homens, olhando essa manifestação de Jesus, tantos milagres, o povo se mobilizando, o povo indo atrás de Jesus e já percebendo nele uma figura messiânica, a figura de um salvador, de um libertador, esses homens, então, eles dizem, olha, nós estamos correndo o risco de os romanos, ao observarem isso, tirarem o nosso lugar. E por essa expressão aqui, queridos, nós podemos entender aqui duas coisas. A primeira é que eles tinham a preocupação de perder a posição deles. Os irmãos entendem isso? Essa classe religiosa desfrutava de uma posição muito privilegiada, muito elevada. E eles tinham medo de perder essa posição, né? Esse prestígio, esse conforto. Essa é uma possibilidade. Eu não creio muito nisso, apesar disso estar incluído, mas a ideia aqui é que eles, diante de um quadro como esse aqui, Roma poderia vir e destruir a cidade, tomar Jerusalém, destruir o templo, ou tomar o templo, tirar deles toda essa liberdade que eles possuíam, dada, concedida por Roma, de praticarem a sua própria religião, de cultuarem livremente, de terem lá o seu lugar de adoração. Então, o medo deles, provavelmente, a ideia aqui é os romanos chegarem e tirarem o templo, tirarem essa posição, tomarem Jerusalém. E outro, não apenas, eles dizem, não apenas a nossa cidade, o nosso lugar, a cidade de Jerusalém, o Monte Sião, o templo, mas também toda a nação. É possível que toda a nação pereça aqui. O pensamento desses homens do Sinédrio é que a nação poderia ser alvo de uma repreensão militar muito forte por parte de Roma, o que seria, irmão, certamente uma carnificina, um banho de sangue. Isso sem dúvidas. Esses homens estão olhando, olha, isso aqui vai dar problema. Se Roma perceber o que está acontecendo aqui e encrencar com isso, não só o nosso lugar aqui, essa realidade que nós vivemos será perdida, como a nação toda vai perecer. Roma vai matar todo mundo, vai destruir a todos. Os soldados romanos eram implacáveis na aplicação da lei. Não havia nenhuma preocupação com direitos humanos, irmãos, né? Por onde Roma passava, destruía tudo. E isso era muito fácil para Roma, o que aconteceu um pouco mais lá à frente, né? Nós já conhecemos a história. Então, enquanto eles estão deliberando sobre isso, enquanto o Sinédrio está reunido ali conversando, o que nós vamos fazer? Esse Jesus está crescendo a cada dia mais, a nação toda está seguindo ele. Se nós não fizermos nada, isso vai tomar uma proporção tão grande que, olha, todo mundo vai crer, não vai sobrar mais nada. E quando Roma vir isso, eles virão, vão dizer, olha, vocês não estão cumprindo o papel de vocês. Já que surgiu uma nova religião aí, a religião de vocês está funcionando, vão tirar isso aí, vão tirar o templo, vão destruir tudo e vamos acabar com vocês. Irmãos, essa é a preocupação que esses homens têm, né? Notem, irmãos, que eles não estão preocupados com o milagre que aconteceu. Eles não estão fascinados, boquiabertos. Eles não estão louvando a Deus pelo milagre que eles acabaram de ouvir a respeito dele, né? Mas eles estão ali apenas preocupados com a sua condição. Eles não estão preocupados com Lázaro, com a família, eles não estão preocupados com o povo sendo abençoado, né, ou desfrutando de
de bênçãos, de salvação, eles estão preocupados apenas com a situação deles e com Roma. Isso é terrível, né? Isso nos mostra quão perverso estava o coração dessa gente aqui. Como o coração desse povo estava manchado. E mediante tudo isso aqui, queridos, essa reunião do concílio, do Supremo Concílio, nós encontramos no texto uma profecia, que é o ponto alto desse texto aqui. O texto-chave aqui dessa passagem, dessa perícope, é exatamente isso. Se os irmãos leram com atenção o texto de hoje, os irmãos já devem ter percebido isso, que em meio a essa discussão ali do Sinédrio, um homem se levanta, chamado Caifás. Caifás era sumo sacerdote naquele ano. Era ele quem presidia todo o Sinédrio. E esse homem, então, depois de ouvir todo mundo falar e discutir, pensar ideias daqui, ideias de lá, parece que ele se levanta, né? Dá a entender isso, João. Nos faz enxergar essa figura de um homem se levantando e dizendo: olha, vocês não sabem de nada. Vocês estão falando bobagem aí. E ele, então, a partir daí, ele toma a palavra e considera, meus irmãos, matar Jesus como algo conveniente. E ele, sem saber, de forma involuntária, ele, sendo sumo sacerdote, ele profetiza algo. Ele diz: olha, é melhor que morra apenas um homem do povo para que a nação toda não pereça. O que vocês acham dessa declaração? Ele se aproveita de uma situação aqui, um conflito, um debate, uma situação quase sem saída, para disseminar ali o seu plano maligno, a sua intenção perversa. Ele diz: olha, o que está acontecendo aqui é de fato terrível, isso vai acontecer, mas é melhor que um morra do que todo mundo. Percebem a sutileza como ele coloca a questão toda aqui? Ele parece até piedoso, não é verdade? Parece aqui um ar de piedade nele. Ele estava dizendo: olha, às vezes um mal menor é necessário pelo bem coletivo. Às vezes é mais importante isso. Ele aqui argumenta que matar Jesus seria preferível a ver toda a nação de Israel sendo destruída. O que vocês acham? É melhor que morra um só do que morrer todo mundo. Vale muito mais a pena, né? Ele aqui, queridos, ele não está preocupado com justiça. Ele não está preocupado aqui com a verdade. É apenas uma conveniência política que ele tem aqui. Ele procura controlar os seus ouvintes, o sinédrio e a multidão, de uma forma geral, com o seu argumento. Ele traz aqui uma ética utilitarista às avessas, né? É exatamente isso que ele apresenta. Olha, é melhor que um só sofra pelo um bem maior. O sofrimento de um é válido se ele produz um bem maior ao final. Só que, mais uma vez, ele não está se importando com o povo aqui, irmãos. A questão não é o povo. Essa ética aqui, se é que nós podemos considerá-la assim, mas dentro desse perfil, dessa ética utilitarista, a gente pensa num bem maior, né? Mas esse homem não está preocupado com o bem do povo. Não há isso em Caifás. Nós não encontramos isso no texto. Ele está preocupado com a sua posição. Ele está preocupado aqui com a sua estabilidade política. Ele está preocupado aqui em manter o poder. Ele não está aqui, meus irmãos, buscando um bem real diante dessa situação, mas ele está manipulando essa lógica do bem maior que é advindo para justificar esse mal intencional que está no coração dele. Esse homem é terrível, esse homem é perverso, irmãos. Mas ele apresenta isso aqui com toda a sutileza.
Ele apresenta isso aqui com um ar de piedade, com uma tentativa aqui de mostrar para os seus ouvintes que ele está preocupado com o bem da nação. Não estava. É melhor que morra um só do que morra todo mundo. É melhor. Então vamos agir assim. E aí, irmãos, se vocês perceberam, a partir do verso 51 aí, nós percebemos que João, ele introduz aí uma notinha. Deixa eu perder meu texto aqui, mas já chego lá. João introduz aqui uma notinha nesses versos. Ele diz assim: ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E ele prossegue. E não somente pela nação, está falando de Israel, né? Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Percebem aqui, queridos? Esse homem, sem querer, sem perceber o que estava dizendo, ele está sendo levado, usado pelo Senhor para proferir algo que era exatamente o plano de Deus. Qual era o plano do Senhor ao enviar seu Filho ao mundo? Jesus vem ao mundo com que finalidade, irmãos? Ele vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele veio ao mundo para morrer como nosso substituto. Ele veio ao mundo para sofrer vicariamente a nossa dor, levar sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida, para que não morrêssemos eternamente. Em todo o tempo, queridos, foi esse o propósito. E ao falar essas coisas, sem saber, Caifás, usando um tom de maldade, de dissimulação, para esconder a maldade do seu coração, ele lança uma profecia. Sendo sumo sacerdote, ele lança essa profecia. E ele profetiza: Jesus vai morrer pela nação. Jesus não apenas vai morrer pela nação, mas vai morrer por todos os filhos de Deus que estão dispersos e que serão reunidos. Olha que maravilha, irmãos. Os irmãos percebem como que Deus está controlando a história aqui? Caifás, ele pretende fazer o mal, ele quer executar o mal contra Jesus, mas sem saber. Ele está sendo um instrumento para profetizar algo que de fato aconteceria. Jesus vai morrer pela nação. Não apenas por um povo ali judeu, mas por todos os filhos de Deus espalhados. Ao dizer, vocês não entendem que é melhor morrer um e não pereça todos, ele está usando exatamente dos propósitos divinos na vinda de Jesus ao mundo. Inclusive, essa mesma frase aqui, esse mesmo momento, ele vai ser descrito. Se os irmãos olharem no capítulo 18, vamos fazer um breve avanço. Se os irmãos olharem aí, um dia nós vamos chegar em João 18, não sei quando, né? Talvez daqui a um ano a gente chegue lá. Mas em João 18 nós encontramos essa mesma declaração no versículo 14. Vai ser repetido isso quando Jesus está diante de Caifás, né? Diz assim: ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, quando Jesus é levado perante Caifás no seu julgamento, João traz de novo essa ideia ao texto. Ele puxa lá de trás novamente o que está sendo dito aqui. Ele nos lembra, ele lembra aos seus leitores o que fora dito aqui nesse texto. Ele diz, olha, foi Caifás, lembrem-se, foi Caifás quem disse aquilo lá atrás, para os judeus do Sinédrio. Olha, é conveniente que morra só um pelo povo todo e não pereça a nação toda. E é exatamente isso, queridos, que é o plano do Senhor, né? A partir daqui, meus irmãos, dessa nota de João, nós vamos encontrar a decisão do Sinédrio. Diante de nós, os versos seguintes aí vão nos apresentar o Sinédrio agora já decidido.
Os irmãos, observem o verso 53, que diz assim: desde aquele dia resolveram matar Jesus. Não há julgamento, não há preocupação com a aplicação da justiça. Esses homens já estão decididos a eliminar Jesus. Eles não querem ouvir Jesus, eles não querem escutar Jesus para que ele apresente seus argumentos e, de alguma forma, ele possa se justificar e ser absolvido. Não. Esses homens, irmãos, eles já estão decididos. Eles tramam aqui, eles ao ouvirem a sugestão de Caifás, ao escutarem esse conselho, que é uma profecia, João aponta para isso, no coração deles, eles assentam esse desígnio. Eles dizem, ok, amém, nós vamos fazer isso. Nós vamos agora aplicar todos os nossos esforços, toda a nossa força, a nossa capacidade para destruir Jesus. Não importa o que precisarmos fazer, não importa o que tiver que acontecer, nós mataremos Jesus. É o que o texto vai dizer aqui. E aí, então, o texto vai prosseguir nos versos 54 e diante, né? Ele diz assim: sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Os irmãos se lembram? Eu disse para os irmãos que, a partir daqui, o ministério de Jesus, ele deixa de ser um ministério público, no sentido de estar aberto às multidões, e ele se torna um ministério mais restrito. Nós veremos isso aqui a partir de agora. Nós veremos, a partir do capítulo 12, Jesus mais retirado, não andando mais entre as multidões, fazendo milagres, e até a sua morte, né, seu julgamento e morte. O que Jesus faz, então, a partir desse momento? Ele procura se retirar, vai para uma cidade chamada Efraim, ali a noroeste de Jerusalém, e ele permanece ali com os seus discípulos. Não por muito tempo, porque o versículo seguinte já nos mostra que a Páscoa dos judeus estava chegando. E por causa da Páscoa, muitos judeus foram antecipadamente a Jerusalém para a purificação, se preparar para esse momento da festa, né? E ali diz o texto que eles procuravam por Jesus. Jesus participava de todas as festas, irmãos. Como um judeu obediente, como um servo obediente, ele não faltava às festas ordenadas pelo Senhor. E ele vai novamente a essa festa da Páscoa. Só que essa Páscoa é especial, porque é nessa Páscoa que ele vai ser preso e morto. É aqui que ele vai ser julgado, vai ser preso, julgado, condenado, né? E morto. Alguns, estando ali nesse momento que antecede a Páscoa, perguntavam entre si: cadê Jesus? Onde está? Onde é que ele está? Onde estará este homem que fez tantos milagres, tantos sinais, que ressuscitou Lázaro? Todas as festas ele está aqui. Será que essa ele não vem? E eles ficavam perguntando isso. Mas o texto nos mostra, queridos, que os principais sacerdotes, o verso se encerra, né? O capítulo se fecha aqui mostrando a ordem dos religiosos. A ordem do sinédrio já estava correndo em todo o povo, no meio de todo o povo. O sinédrio havia decidido matar Jesus e havia dito, já espalhado a notícia por toda a cidade, dizendo: olha, quem encontrar com Jesus, se você encontrar Jesus em algum lugar, venha até nós e comunique imediatamente, porque nós iremos prendê-lo. Irmãos, é exatamente essa intenção que estava no coração dos fariseus que vai se cumprir um pouco mais à frente. Nós ainda ficaremos vendo aqui no texto bíblico alguns outros eventos antes desse momento da prisão. Nós veremos que na Páscoa Jesus será preso, mas até isso acontecer, nós ainda olharemos para alguns outros acontecimentos
e nós seremos instruídos aqui pelo texto bíblico. Meus irmãos, mais uma vez, o que essa decisão apresenta não é justiça, não é um julgamento justo, mas é simplesmente o desejo de eliminar a pessoa de Jesus, resolver o problema matando Jesus, tirando ele do meio do povo. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos algumas coisas, alguns ensinamentos teológicos são vistos nesse texto. O primeiro deles é que é evidente, é claro, nós observarmos aqui a soberania de Deus em todo o texto. Como Deus conduz a história. Vemos aqui que Deus se utiliza, irmãos, até de intenções malignas no coração dos homens perversos aqui, para cumprir os seus propósitos salvíficos. É inegável nós não observarmos aqui, não dá para fugir disso. Não dá para ignorar a mão de Deus em todo o texto. Como que Deus está conduzindo, até inclusive em atos perversos, em intenções perversas, Deus está com a mão dele lá conduzindo a história. Para que o seu propósito se cumpra. Não como eles querem, mas como o Senhor determinou. Deus usa até a boca de um sumo sacerdote ímpio, profano e perverso, para cumprir os seus propósitos. Até mesmo da boca de um homem como Caifás pode sair verdade. De vez em quando isso acontece, né? Isso é possível. E Deus usa essas coisas para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Uma outra realidade que o texto nos apresenta aqui é que o texto aponta claramente, esse é o ponto principal aqui do texto de hoje, é a substituição vicária de Cristo. Cristo, ao morrer pelos ímpios, Cristo, ao morrer pelo seu povo, Cristo, ao morrer por muitos aqui, mostra-nos, de fato, o papel dele como servo sofredor, como filho de Deus enviado com um propósito ao mundo, de morrer em nosso lugar, de sacrificar a sua vida em favor de nossas vidas. Cristo é a entrega de Deus pelos nossos pecados, irmãos. Cristo é aquele que padeceu na cruz pelas nossas iniquidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele padeceu para que nós não padecêssemos. Ele suportou a ira de Deus para que ela não caísse sobre nós. Ele é, como João já anunciou desde o início, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É inegável, queridos, nós chegarmos num texto como este e não reconhecermos essa obra vicária de Cristo. O texto aponta claramente para essa realidade. E, por último, o texto também introduz aqui, inevitavelmente, esse clima de conspiração e de tensão que levará diretamente à crucificação de Jesus. A partir daqui, queridos, nós perceberemos ações cada vez mais hostis, intenções mais ferrenhas para matar Jesus. João começará a mostrar o que se passa nos bastidores, no coração desses homens, na mente desses homens, o que eles tramam, como eles trabalham, como eles agem para levar a termo o seu propósito de matar Jesus. É o propósito de João, com essa passagem aqui, trazer à nossa mente, ao nosso entendimento, o que está para acontecer nos próximos capítulos. Irmãos, o que o texto, ou como esse texto, ele pode se aplicar à nossa vida hoje? Diante dessas verdades que nós olhamos aqui no texto dessa noite, diante de toda essa trama, diante de toda essa maldade, diante de tudo isso que nós encontramos aqui, inclusive da provisão de Deus, a mão de Deus ali controlando, direcionando até as ações de homens perversos, o que nós podemos aprender com esse texto? Eu separei aqui, queridos, 3 breves aplicações para a nossa vida. Uma delas, a primeira delas, é que nós não devemos estranhar quando pessoas se unem para perseguir a fé cristã.
o ponto nesse texto aqui é exatamente esse. Grupos estão se reunindo para perseguir a fé. Testemunhas oculares do milagre são incrédulos, endurecidos, e eles vão buscar os seus. E estes, que deveriam defender a nação, serem homens piedosos, tementes a Deus, são também homens perversos, e eles estão unidos. Unidos para fazer oposição à fé, para se oporem a Cristo, à pregação da palavra, ao reino de Deus. Queridos, não estranhe que nos dias de hoje esse mesmo cenário também seja desenhado ao nosso redor. Não estranhe quando pessoas se unem para destruir ou para lutar contra a causa de Cristo, contra a causa do Evangelho, para lutar contra a palavra de Deus, contra a igreja, para perseguir você, para lutar contra a sua fé, para fazer você desistir da sua fé, para levar você a desistir da sua confissão, para zombar, escarnecer. Nós não devemos achar, queridos, que estamos imunes a isso, que isso é apenas uma realidade presente no primeiro século, que aconteceu apenas a Jesus. Isso acontece hoje também. Todos aqueles que professam a Cristo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, diz a palavra de Deus, eles serão perseguidos. Então, nós não devemos olhar para o nosso lado, ao nosso redor, uma perseguição vindo sobre nossas vidas e estranhar, mas eu não esperava isso acontecer. Puxa vida, eu me converti, eu pensei que ia ser tudo fácil, que tudo ia dar certo. Me falaram que a minha vida ia ser um mar de rosas, só bênção, sem problema algum. E depois que eu me converti, depois que eu me entreguei a Cristo, me batizei, estou firme na igreja, agora parece que as coisas estão tão difíceis. Arrumei tantos inimigos, tantas pessoas me perseguindo, às vezes até pessoas próximas, né? Nós não devemos estranhar para isso, queridos, porque Satanás faz exatamente isso. Ele une seus servos para que eles se oponham à fé, para que eles resistam, eles persigam a fé. Não estranhem quando vocês passarem ou se passarem por situações assim. Não fiquem decepcionados, né? Poxa vida, não esperava passar por isso, porque isso faz parte da nossa vida, irmãos. O nosso Senhor passou por isso. Não estranhe quando você vê pessoas que deveriam estar defendendo coisas corretas, boas, santas, amáveis, estarem unidas para lutarem contra o Evangelho, contra a causa de Cristo. É assustador quando nós encontramos, quando nos deparamos com situações assim, quando nós ouvimos relatos assim. Mas essas coisas estão presentes no nosso dia a dia. Um outro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é que nós não devemos duvidar da capacidade humana de dissimular para obter benefícios pessoais, ainda que para isso você tenha que sufocar e silenciar a verdade. Eu acho que as pessoas talvez tenham uma perspectiva muito boa do homem, da natureza humana, né? E se esquecem, queridos, que o pecado, ele promoveu, ele produz uma chaga, um mal muito grande dentro do homem. Nós não devemos imaginar que o ser humano, ele, mesmo estando nos seus melhores dias, educado, instruído, ele não seja capaz de fazer coisas terríveis. Não duvide dessa capacidade destrutiva do homem, de dissimular, de enganar, de usar palavras para benefício próprio, para seduzir pessoas. A gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê pessoas se utilizando desses recursos para cumprirem os seus propósitos, seus intentos malignos. O tempo inteiro, queridos. Então, não estranhe se isso acontecer. Não estranhe se você se deparar com uma realidade como essa. Caifás era que um homem, aos olhos de todos os judeus daquela época ali, um homem inquestionável, um homem puro, um homem santo, um homem piedoso, um homem escolhido por Deus para ocupar um cargo e uma posição
de respeito, de autoridade suprema na parte religiosa, mas era ele quem estava promovendo ali um artifício, usando palavras de forma dissimulada para cumprir os seus objetivos malignos. Como poderíamos esperar um sumo sacerdote agir assim? Hoje em dia também, às vezes as pessoas se escandalizam. Como pode um pastor ter feito isso? Não crie expectativas. Não duvide da capacidade destrutiva de pessoas ímpias e perversas, que vestem uma roupa de piedade, que dissimulam, que usam palavras, posições para enganar, para levar pessoas a fazerem o que elas querem. Então, nós não devemos estranhar essas coisas, queridos. Caifás está querendo sufocar a verdade aqui a todo custo, porque ele está preocupado com a sua posição. Isso é próprio da natureza humana caída, irmãos. As pessoas, elas tomadas pelo pecado, elas são capazes de fazer coisas absurdas. Então, seja prudente diante de situações que talvez possam aparecer para você semelhantes a essas. Tenha cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Julgue, observe, porque é muito fácil você ser conduzido e levado por palavras perversas, malignas, amargas, mas revestidas de mel, que ao final produzirão sofrimento. O Sinédrio ouviu Caifás falando e disse: amém. Nossa, bravo, é isso mesmo. Decidiram matar Jesus. Vale a pena matar quando é por um bem maior. Vale a pena matar esse homem para um bem maior. Pensem assim, não vai ser pecado, não. Não é errado, não. Eles estavam cometendo o pior de todos os pecados, irmãos. A maior ofensa estava sendo aqui sugerida pela boca de Caifás. Não estranhe. Fique atento a essas coisas. Não duvide da capacidade dos homens de promoverem o mal usando palavras recheadas, né, de mel. E por último, irmãos, acima de tudo aqui, tenha em mente que há um rei justo que tudo governa, que vê todas as coisas, que ele usa, como nós vimos no texto, até ações perversas dos mais perversos homens para cumprir o seu propósito. Descanse na provisão de Deus. Aqui, diante de nós, está uma cena cruel, irmãos. Diante de nós está um texto terrível. Tamanha perversidade, tamanha maldade. Mas não deixe que essa percepção aqui engane seu coração. Porque por detrás de tudo isso aqui, acima de tudo isso e conduzindo todas essas coisas, está a mão de Deus. Era desígnio de Deus que tudo isso acontecesse, para o nosso próprio bem. Então, diante das adversidades, lutas e dificuldades, e talvez a crescente injustiça no mundo, não perca de vista que existe um Deus soberano, justo e fiel que controla todas as coisas, que está governando todas as coisas. João quer que saiamos do capítulo 11 aqui com esse entendimento, que nós devemos estar do lado de Jesus, que nós devemos crer em quem Ele é. E ao olharmos para essas ações humanas malignas, nós devemos não perder de vista que Deus está na história controlando todas as coisas. O mundo não está solto, irmãos. As coisas não estão caminhando à sua própria vontade. Ao final, Cristo prevalece. Ao final do capítulo do Evangelho de João, nós veremos Cristo ressuscitado dentre os mortos, subindo aos céus glorificado, de onde ele reina e um dia voltará, né? Não perca isso de vista. Tenha em mente
que há um rei justo no controle de todas as coisas. No seu dia a dia, nas suas lutas, no que você vê na nação, na impiedade, na injustiça que você vê no mundo. Tanta injustiça a gente vê no nosso país, né, irmãos? Homens maus, às vezes prevalecendo e usando dos seus artifícios para conduzir o povo aonde querem levar. E às vezes pode parecer para nós, surgir na nossa mente essa percepção: cadê Deus? Será que Deus não existe? Será que Deus não está no controle? Está sim, irmãos. E João vai nos mostrar isso claramente. Amém? Que Deus possa nos abençoar através da sua santa palavra e que saiamos daqui com essa convicção que o nosso Deus, ele reina sobre a vida e sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus, curva a sua cabeça.